A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse dia, compartilhando a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da palavra de Deus. O poder que está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que busca, a todo aquele que recebe essa palavra. Ela tem um poder enorme de fazer as transformações que a nossa natureza humana não consegue, às vezes até mesmo aquilo que nós achamos impossível. Então eu convido você a meditar um pouco nessa palavra que Deus me deu. Então, a palavra, ela é cheia de um poder que é dela mesmo, porque são palavras liberadas com unção do próprio Deus. São palavras ungidas, palavras sagradas, palavras que o Senhor Deus liberou e permitiu que fosse deixado escrito para que nós, na nossa geração, pudéssemos também ser participantes de toda a bênção, de toda a sua obra, de toda a sua majestade, magnitude, enfim, tudo aquilo que nós precisamos ou podemos precisar um dia. Nele nós temos a vitória através da sua palavra, através da fé, né? Então Deus, ele fala, ao contrário que muitas pessoas não compreendem, não entendem. Deus, o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que ouve e um Deus que nos conhece desde antes do nosso nascimento, e um Deus que nos responde quando clamamos a Ele com um coração sincero, buscando a sua presença. Então, quando nós cremos, invocamos, falamos, coisas poderosas podem acontecer e acontecem na vida daqueles que manejam a palavra da verdade sobre sua própria vida. Então, amados, às vezes nós buscamos auxílio em cisternas rotas e não no manancial de vida, né? Então, a palavra de Deus, ela não é vendida pelo Deus, ela foi nos dada de graça. Então, nós não precisamos de dinheiro, não precisamos ter riquezas para nós poder irmos a ela. Basta nós termos fé e alcançando a palavra, através dela, nós chegamos a Cristo e através de Cristo nós temos comunhão com o Pai. Então esse é o caminho que Deus escolheu, que através de Jesus Cristo, eu e você tenhamos acesso ao Pai e a tudo aquilo que Ele é e tem e preparou para cada um de nós. Então, eu convido você para ler comigo hoje no livro de Isaías, no capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos ler. Está escrito assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição.
Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto perto está. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para semear o pão e para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém, amados? Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, né? Ela sempre vai cumprir o seu propósito na sua vida. Então é muito importante, amados, nós termos ouvidos abertos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Para nós ouvirmos o Senhor na nossa vida, nós precisamos ter comunhão com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. Nós precisamos ter uma fé que alcance a Jesus Cristo. A nossa fé precisa alcançar a Jesus Cristo. E a partir daí, nós temos acesso, nós temos chaves para entrar no reino de Deus. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Então você não fica se sentindo órfão ou se sentindo que tudo está perdido, né? Se sentindo envergonhado com a sua situação, se sentindo envergonhada, humilhada debaixo de uma situação em que você não está mais suportando permanecer ou ficar. Então nós temos um Deus que nos ajuda, e nos ajuda através da sua poderosa palavra, da sua presença, né, do seu poder. Então, quando nós aprendemos a declarar a palavra de Deus, o que ela diz a nosso respeito, o que o Senhor fala conosco, amados, a palavra ela é toda preciosa, toda boa, e a Bíblia diz que ela é eficaz. Ela é eficaz e ferramenta para toda situação, em qualquer circunstância que nós precisamos. Então a Bíblia diz que ela é boa para nos instruir, é boa para nos corrigir, é boa para nos limpar, nos purificar, é boa para nos santificar, é boa para trazer a nós sabedoria que nos falta, entendimento das coisas de Deus. Ela é boa para nos fazer adentrar num reino, né, de glória, na presença do Pai. Ela é poderosa para fazer obras e maravilhas
quando a medicina diz que não tem mais jeito, ou quando as circunstâncias, situações da nossa vida não estão sendo possíveis nós rompermos com a força do nosso braço ou com o nosso conhecimento humano. Então, amados, Deus, Ele é muito precioso, e quem guarda, né, as suas palavras, guardam pérolas, riquezas tremendas dentro de si mesmo, que no tempo da sua necessidade, ele tem como recorrer e buscar. Então, a palavra de Deus, ela tem o seu modo de agir, ela tem o modo dela mesma operar, não somente na nossa vida material, física, mas na nossa vida emocional, né? Quantos não estão sucumbidos debaixo de emoções negativas, debaixo de depressões e opressões demoníacas, debaixo de sentimentos de vergonha, sentimentos de mágoas, sentimentos de ressentimentos, sentimentos de ira, de ódio, de vingança, sentimentos que nos impedem, amados, nós recebemos do Pai, né, aquilo que está preparado para nós, mas a nossa mente impossibilita, o nosso coração impossibilita pela dureza que está nele, né? Então nós precisamos aprender e declarar para Deus aquilo que nós estamos atravessando e passando. A palavra de Deus nos ensina em tudo levarmos diante de Deus em oração com ações de graça. Por que dando ações de graça? Porque Ele nos ouve. Nós precisamos ter essa certeza que no nome do Senhor Jesus Ele nos ouve e Ele vai nos responder, para nós cremos que Ele é um Deus vivo, está presente na nossa vida. Ele não vai nos faltar, Ele não vai deixar de nos responder se tivermos um coração humilde, sincero, quando nos achegamos a Ele. E também, amados, quando nós declaramos o que a palavra de Deus, ela foi liberada para nós, nós estamos liberando o poder de Deus que há nessa palavra. Então, a palavra de Deus falada, ela pela fé, falada pela fé, né? Nós temos que crer no nosso coração e confessar com a nossa boca essa palavra. Então, quando nós liberamos a palavra de Deus com fé, pela boca, né? Pela nossa própria boca, ou quando ela é liberada pela boca de algum cristão, de alguma pessoa que Deus traz, ela pode mudar as nossas circunstâncias. Então nós precisamos estar sempre disposto e com ouvidos abertos para nós ouvirmos. E nós precisamos buscar de Deus discernimento para nós compreendermos, entendermos, reconhecermos quando o Espírito de Deus fala conosco. Porque no mundo espiritual há muitos espíritos, então nós precisamos buscar também discernimento espiritual para sabermos o Espírito que fala conosco. Então, a palavra de Deus, amados, ela, através dela nós podemos ter experiências únicas. Não tem cristão, não tem nenhum crente nessa terra que não tem experiências com esse Deus pelo poder da sua palavra. De ter ouvido, crido no coração e ter sido transformado. Essa palavra operou em situações negativas, em situações de morte, em situações de sequidão, em situações de enfermidades, de tristeza, de vergonha e de dor. Essa palavra teve poder e ainda tem poder. Deus não muda. Então tenha fé. Tenha fé, porque a palavra de Deus é
a verdade. Por que a verdade? Porque a palavra é o verbo que estava com Deus e era o próprio Deus. Desde a fundação do mundo ela se manifesta e se manifestou quando tudo era um caos e vazio. Então Deus declarou: haja luz, e houve luz. E a partir desse momento todas as declarações da boca de Deus ela se cumpriu. Então nós podemos reconhecer nela veracidades, né? Não podemos duvidar no nosso coração. E se há em nós espírito de dúvida e de incredulidade, que caia por terra hoje em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tire do seu coração a dúvida e a incredulidade. Tire do meu coração a dúvida e a incredulidade. Porque nós precisamos ter fé. Porque ela é mais poderosa do que os fatos naturais que nos cercam nessa vida. Então, veja que nós temos muita história dentro da palavra reais e que foi nos deixado relatados, né? De pessoas que já não tinha jeito mais porque morreram. Lázaro estava morto, né? Isso era um fato na visão daqueles que estavam vendo. Lázaro estava morto. Então, ele já tinha sido enfaixado com panos, já tinha sido colocado no sepulcro de pedra, já tinha sido arrolado uma pedra para fechar o sepulcro, e já era o quarto dia que todos estavam ali lamentando a sua morte, e o corpo de Lázaro já cheirava mal. As escrituras dizem que ele já cheirava mal porque o corpo estava já em decomposição. Mas quando Jesus, o Verbo encarnado, preste atenção no poder da palavra. A palavra é Cristo. Quando Jesus, o Verbo encarnado, que é a verdade, ele andou até o túmulo de Lázaro e falou, né? Aquela verdade mudou os fatos. Aquela verdade mudou os fatos diante dos olhos de todos aqueles que já não achavam esperança em lugar nenhum mais. Nem mesmo aqueles que mais o amavam tinham esperança no seu coração que ele poderia voltar à vida. Mas Deus o tirou da sepultura pelo poder da sua palavra e o trouxe de volta. Quantas pessoas enfermas que a medicina já deu sentença, que não tem mais jeito, e a palavra do seu poder, né? Pessoas já entregues à própria sorte, à morte, familiares esperando já o fim. E Deus liberou uma palavra e trouxe de volta essa pessoa à vida e entregou aos seus. Pessoas endemoniadas, pessoas possessas de demônios malignos, que o Senhor, pelo poder da sua palavra, com autoridade, mandou que essa pessoa ficasse limpa e que aqueles demônios saíssem da vida dela. Amados, quando Deus fala, coisas acontecem. Quando Deus fala, as pessoas e as coisas mudam na nossa vida. Por isso nós precisamos ter fé e conhecer o poder da palavra de Deus. Porque nós devemos estar reunidos e nos ajuntando para invocar o nome de Deus, para rendermos a Ele, dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é um Deus vivo e está presente, né? Ele fala conosco, e nós nunca devemos dar aos fatos que está em nossa volta, às circunstâncias negativas,
um poder maior do que o nosso Deus, porque a Bíblia diz que Ele está acima de todas as coisas e recebeu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que foi criado, sobre tudo, até mesmo aquelas bactérias e micróbios que nós não conseguimos enxergar com a nossa visão natural, que é necessário aparelhos potentes para trazer, né, a visão daquela microscópio, daquela vida microscópica. Deus também tem poder, né? Então ele tem poder para entrar em circunstâncias, situações de doenças, de enfermidades em que uma bactéria ou um micróbio está destruindo a vida, o corpo de uma pessoa. Ele tem poder para entrar e fazer cirurgias profundas, capaz de separar, né, a alma do espírito, coisa que médico nenhum tem condição de fazer, que a medicina até hoje não alcançou, mas esse Deus, pelo poder da palavra, ele entra e ele cura aquele que está enfermo na sua alma, nas suas emoções também. Ele tem poder para governar sobre os nossos pensamentos e trazer renovação na nossa mente, nos tirando de toda prostração, de toda negatividade. Então hoje, Deus ele quer que você compare a palavra dele como semente na sua vida. Semente que podemos plantar sobre a nossa própria vida ou sobre a vida daqueles que amamos. Sementes de bênção. E quando plantamos essas sementes, declarando e orando de acordo com ela, né? Abençoando aquilo para qual nós estamos liberando, orando, então crendo no nosso coração e agindo segundo aquela palavra, com certeza ela vai produzir o que diz. Por isso nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, mas apenas plantarmos, né, na nossa vida e na vida das circunstâncias em nossa volta, nas situações à nossa volta, nas pessoas à nossa volta. Então, quando plantamos palavras de fé, palavras de poder, confessando com a nossa boca, logo nós vamos estar compartilhando e dando testemunho de uma obra divina na nossa vida. Então receba essa palavra de hoje com simplicidade no seu coração. Essa palavra que nós lemos, ela nos convida, né? Ela diz, venham, ela nos convida a ir a ela. A palavra nos convida a ir a ela. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Amados, mas aqui há uma curiosidade, uma verdade que todos precisam saber. Deus aqui está chamando pela palavra para nós irmos a Ele. Nós nos levantemos e agimos indo a Ele. E vir, né? Venham, comprem e comam. E logo em seguida ele fala, venham, comprem, né? Vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Então, amado, você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa ficar aprisionado. Você precisa ser uma pessoa livre em Deus. Livre pela verdade, livre pela palavra. Você precisa... por que comprar? Porque você precisa fazer esse sacrifício que nós falamos, né? Mas um sacrifício que não nos custa nada.
simplesmente abrir nossos ouvidos, o nosso coração para receber a palavra. Simplesmente nós irmos, né, até a palavra e receber dela as instruções, as orientações. Nós irmos e não precisarmos gastar dinheiro e nós comprarmos vinho e leite. Amados, não precisamos direcionar as nossas vidas em caminhos tortuosos, errados, do engano que o inimigo semeia no nosso coração. Quantos de nós gasta o dinheiro buscando coisas para saciar a si, a sua casa, a sua família, em coisas que não é pão, em coisas que não traz saciedade real e verdadeira? Então medita nessa palavra, deem ouvidos a Deus, deem ouvidos à palavra, né? Para que sua alma viva, dê ouvidos à palavra de Deus. Peça a Deus força, peça a Deus que Ele te desperte, que coloque em você fome pela palavra dEle, pelo reino dEle, pela sua justiça. Faça isso, gaste um pouco do seu tempo diário com o Senhor, gaste um tempo colocando a sua mente e meditando naquilo que a palavra de Deus falou com você. Medite sobre ela, rumine ela, mastigue ela até que ela se torne um alimento sólido e te sacie. Então você vai ver que ela tem um poder enorme para fazer coisas que nós não sabemos mais o que fazer para mudar a situação. Amados, nessa semana eu encontrei uma pessoa muito envergonhada na sua própria vida, uma vergonha enraizada, né? Por um passado, por uma coisa muito distante, né? Que aconteceu. E ela carregava aquilo como uma vergonha, uma maldição sobre ela. E ela não podia quebrar isso, ela não tinha força para quebrar, ela não tinha força para ter a sua alma resgatada daquela situação, e ela estava sucumbindo, perdendo suas forças já. Mas Deus, amado, Ele traz oportunidade e vida pelo poder de Deus que há na sua palavra. Então, no momento em que estava já sem força alguma e sem esperança, ela lembrou-se da palavra de Deus, se levantou, essa pessoa se levantou e se voltou para Deus e fez votos diante do Senhor e pediu a Deus que entrasse naquela situação que ela não sabia mais o que fazer para resolver. E, amados, o Senhor restaurou completamente a sua vida e hoje essa pessoa dá testemunho sobre isso. E no mesmo livro de Isaías, amados, nós vimos no capítulo 54, no versículo 4, que o Senhor prometeu tirar, né, a vergonha, a humilhação, a dor de todo aquele que está debaixo e sucumbido diante dos sentimentos emocionais também. Não é só no natural, mas também é no espiritual, é no emocional, de modo que Ele prometeu tirar de nós e nunca mais nós iríamos lembrar. Então, Deus, Ele promete nos trazer bênção dupla, porção dupla, no lugar de vergonha e de humilhação que nós passamos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que até aqui
você andou humilhado, humilhada, até aqui você ficou envergonhado ou envergonhada, até aqui você se sentiu fraca, desprezado, pequenino, mas a partir dessa palavra te diz o Senhor te toma pela tua mão, Ele vai limpar você de todos esses sentimentos negativos, fazer você romper pela fé, colocar você na presença dEle e vai, através do poder da sua palavra, veja bem, pelo poder da sua palavra, Ele vai te sustentar, prosperar e te dar em dobro tudo aquilo que o inimigo impediu você de ter nessa sua vida. Amém, meu amado? Então, nós devemos simplesmente entender que não há circunstâncias graves na nossa vida que Deus não possa nos curar e não possa agir a nosso favor. Então, quantos casos desagradáveis, quantos abusos, quantas perseguições, quantos distúrbios de personalidade, quantas agressões, quantos fatos que precisam ser mudados na minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele que parou para ouvir essa mensagem. Eu creio que há necessidades. Então, ouça essa palavra, Porque Deus, Ele tem poder de mudar essa situação, mas você precisa ouvir o seu chamado e ir a Ele. Não precisa de dinheiro, não precisa de recursos, sacrifícios, não precisa de lugares especiais. Deus está perto de todo aquele que o invoca com coração sincero, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Basta você abrir a sua boca e com fé, sabendo que Ele está te ouvindo, você chamar por Ele. Ó Senhor Jesus, ouve a minha oração, entra na minha vida. Senhor Jesus, comece a orar, comece a invocar, comece a pedir que o Espírito Santo guie você na sua oração, e confessando que você não sabe orar como convém. Começa a falar com Deus aquilo que te aflige, aquilo que te entristece, aquilo que é barreira diante do seu caminho, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então, opere dê passos na sua vida de fé e você vai ver os resultados. Deus, Ele é vivo. Passe pela fé o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e declare com ousadia que você está curada, está livre, liberta de feridas do seu passado e que as circunstâncias atuais na sua vida, elas não são maiores do que o poder de Deus. Um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que tudo sabe, tudo pode, um Deus que ama você. Então, se Deus te ama, se você tem essa consciência que Ele te ama de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por você, para pagar as suas transgressões, perdoar os seus pecados e te trazer a reconciliação, a oportunidade de você entrar na presença de Deus e buscar dele aquilo que você necessita nas suas fraquezas. Então esse é um grande amor. Nunca você vai encontrar ninguém capaz de morrer por você, como Jesus Cristo morreu. Então, meu amado, minha amada, Jesus Cristo, Ele é digno, de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa aceitação.
Então comece a declarar para si mesmo: se Deus que me ama, se Deus que por amor entregou o seu próprio filho por mim e eu o recebi no meu coração, eu creio nele, quem poderá ser contra mim? Se a ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se Deus me ama e eu o amo, ainda nas minhas fraquezas, mas o amo, ainda imperfeita, mas o amo, ainda imperfeito, mas o amo, eu dou graças a Deus, eu dou glórias a esse nome poderoso e invoco e peço que ele me cubra com teu sangue e passe esse sangue sobre toda a situação que você está vivendo, que você está sentindo. E você vai saber por experiência própria que há poder no sangue do Senhor Jesus. E aonde você passar esse sangue, o maligno não vai ter forças mais. Ele vai perder suas forças, ele vai se retirar e você vai estar totalmente curado, curada e vai se ver livre de tudo o mal. Amém? Porque nós devemos confiar, porque essa palavra que nós lemos no versículo 8 está escrito: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a criei. O propósito de Deus ter criado essa palavra que fala no seu coração hoje é para que os propósitos dele alcancem a sua vida e te libertem completamente e te faça uma criatura, te faça um filho de Deus vitorioso, uma filha de Deus vitoriosa na presença dele. Amém? Deus seja louvado por essa palavra. Deixo aqui para você essa porção para você meditar e convido você agora a dar o seu like, a compartilhar essa mensagem nos seus grupos, com as pessoas que você ama e também, se não é inscrito, se inscreva nesse canal, fortalecendo essa missão que Deus me deu de evangelizar. Amém? Deus seja louvado através da sua vida e da minha vida também. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus e também em nosso coração, mais uma vez, Senhor, estamos aqui agradecidos por essa palavra, agradecidos pela direção que o Senhor nos deu através dessa palavra, para nós crermos nela e no poder que há nessa palavra, na unção dessa palavra, ó Senhor, para ela operar, trabalhar na vida, no coração, nas circunstâncias, situações, nas causas de todo aquele que parou para ouvir essa mensagem, está nesse momento crendo que o Senhor é vivo e que sua palavra é eficaz. Pai celestial, eu rogo a Ti que o Senhor entra na vida de toda aquele e aquela que estiverem, Senhor, ó Pai, comigo nessa oração agora. Entre em suas vidas, em todas as áreas da sua vida, trazendo cura, libertação, ó, saciando, Senhor, toda fome, Senhor, de justiça. Pai, conceda, Senhor, libertação, conceda, Senhor, restauração,
Conceda, Pai eterno e santo, que no lugar da vergonha, da humilhação, do fracasso, da derrota, que no lugar da tristeza, do opróbrio, que no lugar da doença, da dor, da enfermidade, da morte, venha, Senhor, uma vida abundante, venha uma vida enriquecida, ó Senhor, pela virtude do teu poder, do teu Espírito Santo. Entre, Senhor, nessa vida, nessa casa, nessa família, nessa geração, Pai, e abençoa. Pai, nós te pedimos também, ó Deus e Pai, que derrama do seu sangue sobre a vida de cada pessoa que ouviu essa mensagem, que esse sangue também seja derramado sobre a minha vida e a minha casa e família, que todos, Pai, todos estejam guardados debaixo desse sangue, aliançados, ó Senhor, por Ti, numa aliança fiel, verdadeira e eterna. Que o Senhor nos conceda, Senhor, força e poder para rompermos, para, Senhor Deus, olharmos para Ti, para cima e para o alto, para um avanço, um crescimento, uma maturidade, uma transformação e renovação em nossa mente pela Tua palavra, e que haja, Senhor, novos céus e nova terra dentro de nós mesmos, a partir de nós, Senhor eterno e santo, alcançando aqueles que estão em nossa volta, aqueles que o Senhor tem conectado, Senhor, as nossas vidas. Pai, nós te pedimos que, Senhor Deus, abençoa as nossas conexões, os nossos relacionamentos, separando, Senhor Deus, de nós aquilo que não provém de Ti, aquele ou aquela que não provém de Ti, afastando de nós a maldade, a inveja, o pecado, o caminho tortuoso, os convites, Pai, de morte, Pai eterno e santo, as armadilhas, Pai, que estão, Senhor, preparadas contra nós no oculto, os laços do passarinheiro, do caçador. Venha desfazer a força e o poder do inimigo sobre todos nós, Pai, que estamos debaixo dessa oração nesse momento, e venha, Senhor, nos dar a Tua cobertura, a Tua guarda, envolva-nos, cerca-nos com proteção e guarda, cerca-nos, ó Senhor Deus, com o Seu favor, cerca-nos, ó Senhor Deus, com os anjos protetores, Pai eterno e santo, ó Senhor, que receberam de Ti ordens a nosso respeito, e guarda-nos, Pai, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos, Pai, em Ti e na Tua presença, nós possamos estar seguros, Pai, confiantes, cheios de fé, cheios, Senhor eterno e santo, de esperança e, Senhor Deus e Pai, confiança que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, o Senhor é um Deus que fala conosco pela Tua palavra, o Senhor é um Deus que nos envia e pelo Teu Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Senhor é um Deus que, Senhor, nos calça, ó, nos veste, nos traz o capacete da salvação e Senhor, nos arma, Senhor, nos prepara para todo combate. Que o Senhor, Pai, nos ajude a vencermos as batalhas que, Senhor Deus e Pai, se apresentarem a nós com graça, com poder, com fé e com autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, graças nós te damos, meu Pai, por esse dia. Entra na nossa casa, na nossa família, e faça, Senhor Deus, Pai, com que esse dia seja um dia de paz. Traga a Tua paz, a Tua presença, a alegria no Espírito sobre cada um de nós. É o que eu peço e oro por você e por mim também. Amém? Deus seja louvado. E até a próxima semana ou até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, se Deus quiser.